Vamos dar continuidade na classificação das obrigações? Vocês lembram quais eram as classificações estudadas na última aula? Vamos relembrar? Obrigações pela natureza da obrigação: dar, fazer, não fazer. Pela durabilidade, a obrigação temporal e uma obrigação perpétua. Por fonte, uma obrigação legal e uma obrigação convencional ou contratual. Vocês lembram? Acho bom vocês terem estudado, hein? Então agora vamos dar continuidade em demais outras classificações, certo? Importante, né? E como eu sempre digo, essas obrigações, elas são conexas, né? Elas estão juntas. Elas, ao mesmo tempo que uma obrigação ela é legal, é uma obrigação de dar. Uma obrigação, ela é contratual, mas ela é uma obrigação de fazer. Ela é uma obrigação líquida, é uma obrigação ilíquida. Ao mesmo tempo que uma obrigação é ilíquida, ela pode ser principal ou acessória. Então, elas estão todas interligadas em um mesmo instituto, né? Então, vamos lá. Mais uma forma, uma modalidade de obrigação. Uma obrigação simples. É aquela que existe apenas um credor, um devedor e uma obrigação. Por exemplo, João deve a Pedro R$1.000. É proveniente de um contrato de mútuo, né? Vocês lembram que o contrato de mútuo? Contrato de empréstimo oneroso, certo? Então, João emprestou a Pedro R$1.000. É uma obrigação simples. Não uma obrigação complexa, é uma obrigação simples, certo? Temos também a obrigação condicional. Ela vem junta com a obrigação a termo, certo? Cada uma no seu quadrado, vamos assim dizer. A obrigação condicional, ela provém da existência ou da resolução de uma obrigação dependente de um evento futuro e incerto. Então, é a existência de uma obrigação que depende da resolução de um evento futuro e incerto, certo? As partes não têm certeza se aquela condição irá ocorrer. Então, uma obrigação condicionada, uma condição. Vamos a um exemplo, que o exemplo que nós conseguimos vislumbrar esses tipos de obrigações, na prática mesmo, né? A venda de um bem sob a condição de que o comprador consiga um financiamento. Então, uma pessoa se obriga perante outra que só irá vender o seu veículo caso ela consiga um financiamento bancário. Se a aprovação do financiamento não ocorrer, não há que se falar na venda do carro. Então as partes fariam um contrato colocando essa condição. Se não houver a aprovação do financiamento, não terá a venda do carro. Vocês observam que essa é uma condição estipulada mediante prévio consentimento das partes e que há uma incerteza no futuro. Não tem como saber se o financiamento vai ser aprovado. Já é uma cláusula prevendo essa situação. Então é um evento futuro e incerto. Por exemplo, um exemplo que é muito colocado nas aulas de direito, nas faculdades de direito: eu vou dar uma viagem para o meu filho, eu estou pactuando isso com ele, né? Até mesmo verbalmente, né? Pois um contrato não necessariamente necessita ser escrito para ter validade no mundo jurídico. Eu estou pactuando com o meu filho que se ele passar no exame da OAB, eu darei um carro para ele. Eu vou dar, olha a obrigação de dar o carro para ele.
se ele passar no exame da OAB. Então, é um evento futuro, se eu passar no exame da OAB. O exame vai ocorrer lá na frente. E incerto, não é? Não sabemos se a pessoa vai passar ou não. Não podemos ter essa certeza. Então, uma condição, uma obrigação condicional a um evento futuro e incerto. Diferentemente da obrigação a termo, que o cumprimento da obrigação está vinculado à ocorrência de um evento, nesse caso futuro, no entanto certo, né? A gente tem um termo e você, nossa, como que poderemos dar um exemplo disso? Um exemplo clássico e que está no cotidiano de todos vocês: um contrato de aluguel. Eu tenho a obrigação de pagar, lembra? A obrigação de pagar vem de qual obrigação? Da obrigação de dar. Eu tenho a obrigação de pagar o aluguel todo dia 5. É uma obrigação, não é? É uma obrigação futura? É uma obrigação futura. É uma obrigação certa? Sim. E é uma obrigação que eu vou saber que vai acontecer? Exatamente. Eu tenho que pagar o aluguel dia 5. Então, é uma obrigação a termo, que é um evento futuro e certo, não é incerto. Eu sei que vai acontecer. Certo? Consegue verificar essas duas modalidades de obrigações? Uma é condicionada a um evento futuro e incerto, e uma outra é a um futuro certo. Entenderam? Outras modalidades de obrigações. Temos a obrigação alternativa, certo? O devedor, né, ou o credor, ele tem várias prestações a cumprir ou a receber, certo? Mas o cumprimento delas libera o devedor das demais. Então, em um mesmo contrato, eu deixo a critério e ao vedro da outra pessoa, do credor, escolher diversas formas de cumprimento daquelas obrigações, de adimplemento dessas obrigações, certo? Por exemplo, vamos aos exemplos. Um contrato que estipula que um devedor deverá pagar uma dívida. Então, eu fiz um contrato lá, por exemplo, um termo de confissão de dívida entre um credor e um devedor. Lembram do sujeito das obrigações? É o devedor e o credor. O vínculo que une entre eles é o contrato e o objeto pagar. Então, um contrato que estipula que o devedor tem que pagar uma dívida em favor do credor. Mas convencionamos nesse contrato, nesse termo de confissão de dívida, que esse pagamento poderá ser escolhido pelo devedor em dinheiro, bens móveis ou imóveis. Então, o devedor, ele terá o direito de escolher se ele vai pagar, se ele vai adimplir esse contrato com dinheiro, com bens móveis ou imóveis. Então, uma obrigação alternativa, uma exclui a outra. Ao passo que eu escolho uma das obrigações, eu excluo as outras obrigações. Eu tenho a possibilidade de escolher, é alternativa. Não é, por exemplo, subsidiária, ou essa, se não for essa, vai ser essa. Não, eu tenho 3, por exemplo, e eu escolho uma das 3, para eu poder estar cumprindo e adimplindo com a minha obrigação perante ao credor, certo? Outras formas de modalidades de obrigações dentro das classificações das obrigações são as obrigações divisíveis e indivisíveis, certo? É uma obrigação até bacana de se estudar. Essas categorias, né, de obrigações divisíveis ou indivisíveis se referem ao fato e da possibilidade de se fracionar as obrigações,
Então, se uma obrigação pode ser fracionada em várias partes, ela é uma obrigação divisível. E se ela é impossível o seu fracionamento, ela é uma obrigação indivisível. Vamos aos exemplos? Por exemplo, um empréstimo, um contrato de mútuo, empréstimo com banco, ou um particular entre duas pessoas. João empresta a Maria R$10.000. Maria fala assim, por exemplo, eu queria pagar em 10 prestações, eu queria fracionar essa obrigação de pagar os R$10.000 para você em 10 prestações de R$1.000. É possível fracionar R$10.000? É claro, é um bem que na sua essência ele pode ser fracionado, ele não perde a sua essência, a sua substância, certo? Então eu posso pagar uma obrigação. O dinheiro é o claro exemplo de uma obrigação que pode ser fracionada. Diferentemente de um contrato, por exemplo, que eu tenho que entregar um cavalo. Então é um cavalo lá muito caro que eu tenho que entregar, que eu fiz a compra e venda daquele cavalo. E tem mais de um credor, por exemplo. Eu não posso partir o cavalo no meio e entregar um pedaço para cada credor. Não posso. Eu vou entregar para um dos credores e depois eles vão resolver entre si. Claro que tem todo o arcabouço ali que irá regular essa relação entre os dois credores, né? Mas, em tese, eu não posso dividir o cavalo, porque ele vai alterar a sua essência, a sua substância. Não terá como dividir o cavalo, por exemplo, né? Mas dizendo assim, parece até bem óbvio. Mas existe essa classificação, que ao mesmo tempo que eu, por uma obrigação divisível, eu posso pagar para um ou para outro credor, por exemplo, credores solidários, eu não poderia entregar parte de um cavalo e parte do mesmo cavalo para outro, certo? Temos também a obrigação solidária. Eu gostaria de, até nesse ponto, informar que teremos uma aula específica na qual iremos esmiuçar a questão da obrigação solidária. No entanto, já como ela faz parte das modalidades de obrigação, já é pertinente trazê-la aqui para vocês, né? Então, uma obrigação solidária é uma relação jurídica que existe entre vários credores ou vários devedores, mas cada um tem o direito de exigir a totalidade daquela obrigação perante o outro, certo? Então vamos lá, um exemplo: 3 pessoas tomam um empréstimo conjuntamente no banco. Então temos 3 devedores e o banco credor, uma pessoa de um lado, 3 do outro lado. Esses 3 devedores são solidários perante o banco. Então o banco poderá cobrar de cada um de forma individual a totalidade da dívida. Entenderam? Esses 3 devedores poderão ser acionados pelo banco para pagar a dívida toda. Não é uma obrigação que tem a separação, 10 mil para um, 10 mil para o outro, 10 mil para o outro. Não. Dependendo da relação e como será estudado oportunamente, como surge a obrigação solidária, mas dando já um apenso aqui, a obrigação solidária não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes, certo? Então, aquele credor poderá exigir em uma obrigação solidária os 30 mil seja de cada um. Depois, por exemplo, um desses pagou a obrigação solidária para o banco, esse terá o direito de regresso contra os outros 2 da sua cota parte, certo? Dessa forma, gente, a gente termina a classificação das obrigações, as suas modalidades, certo? É muito importante que vocês entendam e gravem esses conceitos e essas separações para o entendimento
dos futuros institutos, do decurso das matérias que você irá enfrentar, certo? Então, por hoje ficamos por aqui. Um abraço.